E aí galera, tudo bom com vocês? Me chamo Caio e serei seu professor de História, tá? Vamos embora começar a trabalhar? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre imperialismo ou, como também é chamado, neocolonialismo, certo? O que é o imperialismo? Entende-se por imperialismo as políticas de expansão territorial, econômica e cultural de uma nação sobre outros países. O termo pode ser usado tanto para se referir a práticas atuais, mas é principalmente associado ao final do século XIX. Tá? Então, como vocês estão vendo, imperialismo tem a ver com dominação. Né? Nós chamamos de uma ação imperialista quando um país, né, tentando expandir o seu raio, né, a sua relação de domínio, ele invade outro país. Ele tenta dominar outro país de alguma forma. Tá? E isso vai acontecer muito, galera, no século XIX. Né? Século XIX, só lembrando, seria ali aquela época de 1800. Tá? Para poder entender o que foi o imperialismo, a gente tem que entender qual é o seu contexto histórico. O que isso quer dizer? A gente tem que entender o que estava acontecendo no mundo durante o surgimento, né, do que nós chamamos de imperialismo. O que estava acontecendo no mundo naquela época? Estava acontecendo, galera, uma revolução, a chamada Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial que estava acontecendo naquela época é a segunda fase da Revolução Industrial, tá? O que é que foi a segunda fase da Revolução Industrial? Foi um momento onde novas tecnologias estavam surgindo no mundo. Tecnologias como o aparecimento do telefone, né? Da lâmpada elétrica e, inclusive, da própria eletricidade, né? Da energia elétrica. De alguns motores movidos tanto à eletricidade como a outras formas de combustível. O petróleo, por exemplo, também começa a ser utilizado como combustível nesse momento. O plástico, né? O plástico também é um derivado do petróleo e também começou a ser utilizado na produção naquela época. Vocês podem imaginar, galera, que no mundo onde novas tecnologias como essa estavam surgindo, muitas coisas novas estavam acontecendo, muitas mudanças estavam ocorrendo. Né? Nessa imagem que eu trouxe para vocês, é uma fotografia de uma fábrica, do interior de uma fábrica durante o século XIX. Perceba que é uma fábrica onde a condição de trabalho era uma condição muito difícil para o trabalhador. Né? Faltava meios de segurança. A jornada de trabalho, ou seja, o tempo que uma pessoa trabalha por dia era muito longo, tá? Faltava luminosidade na fábrica, então se trabalhava muito e se ganhava muito pouco, tá? Então essa era uma realidade muito constante, muito presente nas fábricas, né? Nas indústrias daquela época, naqueles países. Então vamos lá. Os países capitalistas mais ricos e industrializados do mundo enfrentavam alguns problemas para continuarem produzindo e dominando os mercados. Então pensem comigo, se as novas tecnologias que eu acabei de mostrar estavam surgindo, isso quer dizer que essas tecnologias estavam sendo usadas pelas fábricas, né, dos países para produzir. Então quanto mais você produz, mais você lucra. E aqui estava acontecendo um problema. Os países estavam produzindo muito por conta das máquinas, das novas tecnologias. Só que essa produção, esses produtos que estavam sendo criados, eles não estavam mais conseguindo ser vendidos na Europa, porque todo mundo já tinha comprado muitos desses produtos. Né? O mercado consumidor estava ficando muito pequeno na Europa. E esse é só um dos problemas que essas fábricas dentro desses países estavam enfrentando. Quais são os outros? Falta de mercado consumidor, como eu falei para vocês, faltava gente na Europa para comprar esses produtos. Outro problema, falta de mercado fornecedor de matéria-prima.
Esses produtos, né, como por exemplo calçados, roupas, automóveis, etc., para fazer esses produtos é necessário ter matéria-prima. Tá? Então, por exemplo, para fazer uma camisa, você tem que ter a matéria-prima que é o algodão. Para fazer um sapato, tu tem que ter a matéria-prima que é o couro. E essas matérias-primas não estavam mais em grande quantidade na Europa. Então era necessário conseguir novos locais para se pegar, para se comprar ou se utilizar essa matéria-prima. Excesso populacional. O que isso quer dizer? Com essa industrialização, a criação das fábricas, muitas pessoas que moravam no campo, para poder arrumar emprego, estavam migrando para a cidade. Nós chamamos isso de êxodo rural. Né? As pessoas saem do campo para procurar emprego nas cidades. Mas aí está o problema. As máquinas estavam começando a ser popularizadas nas fábricas. Isso quer dizer que as máquinas começaram a substituir os seres humanos no trabalho. Então começou a faltar muito emprego na Europa. Tá? Tinha muita gente nascendo, essas pessoas não estavam mais conseguindo ser empregadas, então um problema sério na sociedade europeia estava ocorrendo. Então essas pessoas tinham que ser levadas para outras regiões do mundo. Falta de locais de investimento. Né? Esses industriais, donos de fábricas capitalistas, estavam lucrando bastante. Estavam agora querendo investir o lucro em outras fábricas, em outras regiões. E aí surge a questão: como é que aqueles problemas seriam resolvidos pelos países? Como é que eles iriam conseguir todas aquelas necessidades para continuar produzindo e continuar dominando o mercado, tanto na Europa quanto no restante do mundo? A solução encontrada por eles foi invadir e dominar outras regiões do mundo, tá? Como, por exemplo, Áfricas, Ásias e Américas. Perceba, galera, que eu coloquei de propósito um S em cada palavra dessa. Né? Tá no plural. Áfricas, Ásias, Américas. Por quê? Porque quando a gente pensa em África, a gente pode ser levado ao erro de que todo mundo que mora na África, todas as pessoas, todos os povos que moram na África são iguais. Isso não é verdade. Na África existem diversos povos diferentes entre si, tá? Com culturas diferentes, costumes, línguas diferentes, né? Formas de organização social diferentes. A mesma coisa acontece na Ásia ou nas Ásias, né? Na Ásia, no continente asiático, nós temos várias populações distintas. Nós temos indianos, nós temos chineses, nós temos japoneses. A mesma coisa acontece aqui no continente americano. Nós temos várias populações diferentes, como divididas, né, entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Na América do Sul, por exemplo, nós temos brasileiros, argentinos, bolivianos, peruanos e etc. Acontece, galera, que naquela época, os países que invadiam para dominar essas regiões, eles não estavam interessados nessas diferenças culturais. Para eles, aquelas regiões só serviam de uma coisa: lucro. Então, nós vamos invadir, pegar tudo que nós precisamos para enriquecer nosso próprio país. Tá? Essa imagem, ela meio que representa um pouco do que acontecia, né, naquela época. Vejam, nós temos o espaço onde seria o continente africano, né, no lugar dele um buraco. E tudo que está tirado daqui, que seria ouro, né, representando a riqueza, sendo levado para outro continente, o continente europeu. Tá? E também para o continente da América do Norte, onde se localiza os Estados Unidos. Tá? Não é por acaso. Acontece que Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Portugal, esses países são países do continente europeu, e os Estados Unidos são exemplos de países imperialistas, que naquela época dominavam outras regiões. Até hoje isso acontece, tá, galera? Não daquela forma. A forma de domínio hoje é um pouco diferente. Vamos continuar. Então tá aqui, ó. Assim como no século XVI, quando os europeus colonizaram a América e outras regiões explorando suas riquezas,
Uma nova colonização estava acontecendo. Por isso também chamamos o imperialismo do século XIX de neocolonialismo. Neo quer dizer novo. Colonialismo, colonizar uma região, dominar uma região. Vocês devem lembrar, isso é um assunto do 7º ano, né, que o Brasil ele foi dominado e colonizado por Portugal. Né? Da mesma coisa aconteceu em outras partes da América, né? Como aqui na Argentina, Paraguai, Chile, eles foram dominados pelos espanhóis. Tá? Isso aconteceu no século XIX. No século XIX, esses países, esses impérios, chegavam aqui, no século XVI, tá? No século XVI, esses países chegavam aqui, pegavam produtos que eles achavam que eram valiosos e levavam para a Europa para vender, tá? No século XIX, que é o contexto que nós estamos estudando, o fenômeno é um pouco diferente. Eles não querem só levar produtos valiosos para os países deles. Eles querem também trazer os produtos que eles produzem nas suas fábricas para serem vendidos nessas regiões, tá? E o domínio ele é feito também dessa forma. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela foi uma foto tirada naquela época. Aqui vocês estão vendo um inglês sentado, né? E ele está sendo servido por um homem africano, tá? Essa foto representa um pouco do que estava acontecendo naquela época, né? Onde os brancos europeus se achavam no direito de invadir as outras regiões, como a África, e fazer com que as pessoas que moravam naquelas regiões servissem eles, tá? Fizessem o que eles queriam. Como essas potências dominavam essas regiões? É uma pergunta importante. Existem pelo menos 2 tipos de domínio imperialista. Existe o domínio direto e existe o domínio indireto. O domínio direto acontece quando um país domina diretamente a política e a economia de outro. Então isso acontecia da seguinte forma: a Inglaterra era um grande país imperialista naquela época. Ela invadia regiões na África de forma militar, com exército, e forçava aqueles povos que eram invadidos a aderirem, né, à política, à economia, a comprarem produtos, a respeitarem as regras que eles impunham. Essa é a forma direta de dominação. Existia também a forma indireta, que seria quando a dominação é feita através de troca de favores econômicos com autoridades locais. Então, um país imperialista chega numa região e ele vai tentar convencer as autoridades daquele local a se aliarem com eles. Como é que eles convenciam essas autoridades? Através de dinheiro, através de riqueza. Tá? Então, dominando essas regiões através da relação com as autoridades, eles conseguiam trazer produtos e forçar aquela população a respeitar suas regras. Para justificar suas ações, as potências utilizavam explicações baseadas em ideias bem aceitas em suas próprias sociedades, como a religião e até a ciência, para afirmar que os povos africanos, asiáticos e americanos precisavam da ajuda do homem branco para se tornarem civilizados. Tá? Galera, pensem comigo. Nós já percebemos que o objetivo desses países imperialistas era dominar aquela região para retirar o lucro dali, né? Vender produtos, pegar matéria-prima, pegar o mercado consumidor, né? Mas acontece que esses países, eles tentavam explicar essa dominação de uma outra forma. Eles diziam que eles não estavam entrando nos países, nas regiões, para dominar. Não. Eles diziam que estavam levando para aquelas regiões o que eles chamavam de civilização. Ou seja, os valores que eles tinham, tá? A língua deles, né? O tipo de economia que eles utilizavam, a organização social e os próprios produtos, também a própria religião que eles tinham. Tá? Então, eles justificavam o domínio de um jeito,
Mas na prática, as razões que levavam eles a dominar eram completamente diferentes, tá? Então, o racismo era uma coisa que era muito presente naquele momento. Nós também sabemos que até hoje o racismo existe, né? É bom lembrar. Nessa imagem, galera, essa é uma imagem daquela época, até um desenho daquela época. Nessa imagem, nós temos simbolizado essa relação de dominação, né? Nós temos um homem branco, né, inglês, e nas costas dele, ele está carregando pessoas de outras regiões, dessas regiões dominadas, né? Nós temos aqui, ó, um chinês, um muçulmano, um africano, um indiano e etc. Tá? Vejam, lá no fundo, ele está subindo uma montanha. Lá no fundo, nós temos uma estátua de uma mulher que representa a civilização. Então é como se esse homem branco, representando a Europa, né, os países imperialistas, estivessem carregando nas costas essas populações em direção à civilização. Nós sabemos, claro, que isso não é verdade. É claro que os reais motivos eram outros, e várias guerras foram travadas para que esses povos aceitassem essa dominação. Eu coloquei aqui para vocês 4 guerras que ocorreram, tá, entre as potências imperialistas e algumas regiões do mundo, né, para que essa dominação se tornasse efetiva. Nós temos a Guerra dos Boeres, que aconteceu na África do Sul, Revolta dos Cipaios, que aconteceu na Índia, Guerra do Ópio, que aconteceu na China, e Guerra dos Bóxeres, que também aconteceu na China. Todas essas guerras tiveram como consequência uma grande quantidade de mortes e a pobreza que vai ser algo evidente nessas regiões dominadas. Essa imagem, galera, nessa imagem nós temos um homem europeu, né, esse bigodão, ele está com a faca na mão, ele está cortando um bolo, né? Esse bolo tem o nome de África. Tá? Essa imagem, ela representa uma reunião que aconteceu na Alemanha, né, na capital da Alemanha, Berlim, em 1885. Tá? Nessa reunião, as potências europeias dividiram a África em pedaços para que cada uma delas dominasse uma região. Tá? Nesse quadro, galera, nesse mapa, eu coloquei para vocês o continente africano e as regiões que foram dominadas pelos países imperialistas durante aquela partilha, né, durante aquela reunião. Vejam, a Inglaterra dominou essas áreas vermelhas, né? A França dominou essa grande área azul, Portugal dominou essas 2 áreas amarelas, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica, cada um recebeu um pedaço. Lembrando, galera, essa divisão foi feita sem a participação de nenhum africano. Só quem fez parte dessa reunião foram os europeus, as potências europeias. Né? E isso já mostra o quanto essa divisão ela foi absurda. Né? Ela não deveria ter acontecido, ela foi ilegal. No século XX, as colônias que foram dominadas se tornaram independentes. Porém, os conflitos étnicos e as dificuldades econômicas e políticas herdadas somam imensas crises ao redor do mundo, incluindo, nesse contexto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As consequências dessa dominação, tanto na África quanto na Ásia, elas foram trágicas para as populações dessas regiões. Acreditem, galera, até hoje, apesar de terem passado mais de um século, esses povos sofrem com esse tipo de dominação, com as consequências dessa dominação. Por exemplo, quando nós imaginamos, quando nós pensamos na África, nós somos levados a lembrar de alguns problemas, né? Como fome, doenças, guerras, principalmente guerras. Não é? Acontece, galera, que hoje as guerras que ocorrem na África têm a ver com essa divisão. Por quê? Na África existiam povos, né, sociedades diferentes. Algumas eram até inimigas de outras, né, faziam conflitos entre si. Quando esses países
dividem essas regiões entre eles, eles não vão respeitar essas diferenças sociais. Então eles criavam países, criavam novos países para dominar, e dentro desses países acontecia uma divisão étnica, uma divisão de povos. Eram povos que antes eram inimigos e que agora estão sendo forçados a morar no mesmo país, na mesma região. Tá? Então é isso, galera. Acabamos a aula aqui, imperialismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.